Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus trinitário seja louvado. A Bíblia nos fala tanto e ela é tão insistente no que diz respeito à conversão, no que diz respeito ao amor que Deus tem por nós. São muitos os recados dos quais Deus nos manda em todo instante da Bíblia, de A a Z, sempre nos falando do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, sempre nos falando e se comparando a uma águia que coloca-nos debaixo de suas asas. Jesus vem nos dizer que como uma galinha que coloca os pintainhos sob as suas asas, idem. E Deus vai assim descrevendo e falando de uma forma tão profunda em Isaías 42, em Oséias, e nós vemos assim nos evangelhos, nos episódios acontecidos quando Deus, homem, pisa a terra, quantos corações se convertem pelo amor com que Jesus os dedica, pelos milagres, pelas palavras, por tudo aquilo que Deus irradia, porque Jesus irradia, e por tudo que Jesus vai desvelando do Pai, contando-nos o nome de Deus, dizendo-nos que o nome dele é Pai, e vai nos levando a adoçar nosso coração amargo, nosso coração azedo, nosso coração revoltado, nosso coração tão cheio de espinheiros pelos acontecimentos do dia a dia, pelas surpresas desagradáveis que sempre por elas passamos, pelas decepções que temos, pelas dores que sofremos, pelas mortes que muitos perdemos, e tudo isso vai nos levando a nos tornar pessoas amargas, que vamos nos sentindo desamadas e vamos sentindo desamor. E se não for pela nossa fé que nos sustenta, que nos levanta, verdadeiramente nós acabrunhamos, nós descemos até o chão e dali não conseguimos nos levantar, nós nos adoecemos. Daí a necessidade de exercer a nossa fé em todos os instantes da nossa vida, em cada momento, em cada tropeço, em cada obstáculo, em cada desafio que a vida nos traz. E tudo isso são propostos por Deus, são colocados pela pedagogia do divino exatamente para nos provar a fé. Porque Deus sempre está nos provando aquele que o busca, aquele que tenta acreditar cada vez mais, que tenta obedecer sempre mais, que tenta ter um temor sempre a mais. E são exatamente aqueles que se aproximam mais de Deus, que são mais provados, porque aqueles que não o querem não têm provas, não são provados, porque eles se propõem e se dão direito e se permitem a fazer tudo aquilo que o mundo oferece, que o mundo propõe. O marketing do mundo os atinge em cheio e eles se deleitam nas coisas mundanas, eles se deleitam nas questões da carne
e se deleitam nas coisas, nas tentações do demônio, porque não têm tentações, simplesmente lá se vão, fazendo tudo aquilo que lhes agrada à carne, tudo aquilo que nos leva a sentir prazeres que verdadeiramente são vergonhosos, às vezes até de falar, de ver. E, como está dizendo na Bíblia, o próprio Paulo nos fala sobre essa questão. E aqueles que procuram a Deus, aqueles poucos que têm exatamente essa consciência, essa retidão, aqueles que sabem onde que está verdadeiramente o caminho, que sabe onde que está a verdade, que sabe onde encontrar a vida, vão caminhando neste caminho estreito, íngreme, mas sabendo que no final deste caminho há uma manhã luminosa de uma Páscoa, iluminada pela presença de um Deus que nos aguarda. E enquanto nós caminhamos, nós vamos a cada dia nos aproximando mais, porque é dessa forma, é dessa forma que nós caminhamos. Essa é a pedagogia de Deus. É hoje ser melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã. E assim vamos caminhando até o último dia que nós pisamos essa terra, para pisarmos num Éden tão diferente, tão extraordinariamente diferente de tudo aquilo que os nossos olhos humanos já viram. E o próprio Deus nos fala na sua palavra que coisas que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que o coração não sentiu, tais são os bens que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E nós sabemos que tudo aquilo que vem de Deus são coisas inimagináveis. Inimagináveis. A coisa é tão grandiosa, é tão majestosa, é tão divina, é tão linda, vamos dizer assim, que não conseguimos uma expressão capaz de ilustrar, nem numa poesia, nem em um livro, nem em alguma obra de arte. O que é que significa Deus? Ele é simplesmente indescritível. Ele é simplesmente inverbalizável. Por isso que nos fala a palavra que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não sentiu, tais são os bens que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas, voltando ao assunto inicial, a gente percebe que Deus é amor. Ele é um amor. E eu sempre digo que a grande medida de Deus, que é o amor, é não ter medidas. Porque esse universo é simplesmente limitado. Imagine o seu autor. Imagine seu autor. E tudo quanto Deus criou, e tudo quanto Deus colocou diante dos nossos olhos, dentro de sua criação, tudo aquilo que vemos com um grande exagero deste amor, são coisas literalmente úteis a todos nós humanos, a todos nós criaturas, todos nós dizemos, tudo aqueles que habitam, né? Que habitam aqui, que habitam este mundo.
temporário, mas que habitamos e temos coisas maravilhosas. Temos tudo aquilo que é de bom que Deus nos tem preparado para ter vidas em abundância, principalmente por aqueles que temem o Senhor, que amam o Senhor, que veem todos os movimentos de Deus, mesmo quando Deus castiga, porque Deus pune e castiga aqueles que amam, porque quem ama educa. E nós, como somos pessoas rebeldes, cheias de defeito, principalmente porque carregamos a consciência, o nosso pecado original, nossos pecados, temos nossos grandes defeitos, diferimos de uma forma gigantesca, inexplicável de Deus, porque Ele tentou nos criar a sua imagem e semelhança, Ele tentou nos dar a santidade, a sua amizade, mas o pecado original bloqueou tudo isso. Mas Ele continua insistindo de todas as formas possíveis e quase que impossíveis, nos dando o seu próprio Filho, fazendo alianças conosco, são alianças eternas, e quer que todos nós sejamos salvos. Ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas, vamos dizer. Por isso que Deus é insistente, Ele tem uma paciência inexplicável, um amor, simplesmente um amor materno, um amor ternura, um amor que abraça toda criatura. Ele, quando nos abraça, Ele não quer saber de onde viemos, que pecado cometemos, como que foi nossa história até aquele momento. Ele simplesmente, quando nos vê correr ao seu encontro como filho pródigo, arrependido de tudo aquilo que ele fez, que ele sabia que foi contra a vontade do Pai, o Pai simplesmente o abraça e o banha, e dá a ele o banho da dignidade, do acolhimento, com as próprias lágrimas de saudade. E o acolhe do jeito que ele chega. Assim como ele disse para o próprio filho pródigo, quando vai dizendo: Pai, pequei contra vós, ele diz: não, a sua volta, o seu arrependimento, esse estar aqui comigo, essa saudade de mim, da sua casa, do aconchego do seu lar, já é prova de que todos os seus pecados já foram perdoados, porque isso já prova um ato penitencial profundo, já prova um grande arrependimento e um propósito de uma vida feliz e de uma vida de paz e, acima de tudo, de uma paz na consciência, uma paz comigo, que sou seu pai, uma paz consigo mesmo, com a sua própria consciência, e uma paz com todos os seus irmãos e todo o universo. Agora sim, você verdadeiramente se revela, meu filho, filho da nobreza celeste, filho do santo dos santos, filho da misericórdia. E quando nós vemos tudo isso, nós voltamos na história e vemos na própria história de Deus tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. E o que Ele quer de cada um de nós
nada mais é do que uma volta à origem, ao nosso ponto de partida, nosso ponto de chegada, o nosso ponto de referência, que é Ele, este Deus invisível, esse Deus real, esse Deus que nos trouxe do nada à existência para termos, volto a dizer, vida e vida em abundância. Nós percebemos que quando ele, na tristeza que ele sente ao ver Sodoma e Gomorra, no pecado, nos pecados tão terríveis que aquela cidade comete, ele quer destruir aquela cidade, porque ele é literalmente o antônimo do pecado. Ele é literalmente o oposto do pecado. E quando a mulher de Loque vai saindo, subindo as montanhas para deixar para trás, atrás de si, a cidade do pecado, junto com Ló, seu esposo, e a parentela, de repente ela olha para trás e vê a cidade sendo destruída por fogo, por cismas vulcânicas, por castigos terríveis que veio por causa da quantidade, por causa do exagero do pecado cometido por todos os habitantes daquela cidade. E aquela mulher de Ló que olha para trás, como que olhando uma certa saudade de tudo que viveu, talvez, não sabemos, mas olhar para trás significa que eu queria voltar, que eu tenho algo preso àquele lugar, que eu tenho algo preso àquilo que eu era prazeroso para mim. Ela simplesmente virou estátua de sal. E quando eu deixei o Egito da minha vida, da opressão, da escravidão, a escravidão do cigarro, a escravidão do alcoolismo, a escravidão do sexo, em desequilíbrio, da sensualidade, a escravidão da ambição desenfreada, a escravidão do mundo e de seus marketing de morte. Quando eu, nesta situação, vi Jesus diante de mim, com os braços abertos, dizendo simplesmente como um pai diz para uma criança: vem nos braços do papai. E eu, mesmo tendo uma altura de quase 1,80 m, me vi como uma criança pequenina, de poucos meses ou poucos anos de vida. Andar como uma criança que está começando a aprender a andar, titubeando nos passos, meio inseguro nos passos, mas sabendo que aquele sorriso como uma manhã luminosa de uma primavera, do rosto de Deus, representado pelo rosto de seu Filho Jesus, os braços largos, a túnica alva, aquele olhar que penetrava minha alma e que sentia dentro da própria alma, Deus sentia dentro de si uma alegria inexprimível da volta de um filho que aparentemente não tinha conserto, não tinha cura, não tinha libertação.
Um caso perdido para a humanidade, mas para ele havia uma grande esperança, a certeza, porque conhecia meu coração, sabia do vazio existencial, sabia do sofrimento histórico que me acompanhava, sabia deste vazio porque preenchia, tentava preencher este vazio existencial com o cigarro, com a bebida, com a sustância, com os excessos de sexo, os excessos de vaidade, todos os excessos para tentar preencher esses vazios tão negros dentro da minha alma. Ele me abraça num abraço, o mesmo abraço do pai com o filho pródigo, porque dentro do coração de Jesus estava o Pai, dentro do coração de ambos estava o Espírito Santo, e toda a corte celestial estava à porta da varanda daquela casa, da minha casa, sentindo a grande alegria da volta do filho pródigo. E que eu entro, o banho preparado, as sandálias preparadas, a túnica alva preparada, a aliança com brasão de filho legítimo do Pai Eterno para ser colocado no meu dedo anelar. A festança, a festa, a alegria da volta de um filho que estava perdido e foi encontrado, de um filho que estava morto e ressuscitou. 33 anos, a idade de Cristo, que eu estou vivendo esta lua de mel espiritual, que eu estou no quarto nupcial com este Deus maravilhoso que me ama incondicionalmente, com este Deus que me plenificou na paz, numa paz que o mundo não tem, mas só Ele pode conceder. Essa alegria que, por mais que o mundo esteja no estado em que está, o meu pranto é de ver as pessoas que não conseguem, que como besouro vão voando de lâmpadas em lâmpadas, de luzes falsas a luzes falsas, debatendo-se numa luminosidade tão fraca, tentando buscar uma luz e não encontra e cai nocauteado e cansado de tanto bater de lâmpadas em lâmpadas e cai com as pernas para o alto, de costas, e vai movimentando as pernas até que morre. Até que morre, porque não encontraram a verdadeira luz. Esquecem que a luz não está simplesmente fora, não são as lâmpadas do mundo, não são as luzes das grandes metrópoles, mas a grande luz que está dentro de cada um de nós. E que quando nós dizemos sim para Deus, nos curvamos diante de Deus, nos humilhamos na presença de Deus, esta luz intensifica. O Espírito Santo se abre, ilumina com toda a sua potencialidade, irradia de todo o nosso ser, de todos os nossos órgãos e sentidos, a luz que contagia, a luz que atinge a todos ao redor, porque não somos só nós que vamos verdadeiramente viver essa festa. Todos aqueles que são atingidos pela luz de Deus que está dentro de mim irradia, porque abri meu coração, porque entreguei a Ele o comando da minha vida, entreguei a Ele o volante da minha história,
É Ele quem dirige, é a Ele que eu obedeço. Ele é o dono, é o Senhor do meu passado, é o Senhor do meu presente, é o Senhor do meu futuro e de toda a eternidade que me aguarda. É Ele, este Deus maravilhoso cujo nome é Jesus. Ele, junto com o seu Pai, que nos diz no Evangelho de São João, aquele que crê, eu e meu Pai iremos a eles, e quando formos a eles, faremos a nossa morada. É isso que eu espero com toda ansiedade, é isso que você deve esperar com toda ansiedade. É abrir seu coração, é crer nas verdades supremas, é tirar dos olhos os olhos desfocado do mundo, das vitrines, de tudo aquilo que é atraente, de tudo aquilo que é simplesmente miragem, de tudo aquilo que o demônio arma ciladas, ele hipnotiza, ele usa todas as estratégias possíveis, assim como ele usou para com o próprio Jesus, ele usa conosco, ele é terrivelmente inteligente, ele tem sua sabedoria, ele é sagaz, ele nos engana, ele tenta nos enganar. Por isso, é um momento próprio, este é um momento próprio para você intensificar de uma forma exagerada a sua vida de oração, orar sem cessar para não cair nas ciladas do demônio, rezar sem cessar para não cair nas ciladas do demônio, é obedecer a Jesus quando nos diz orai e vigiai para não cair em tentação, é ouvir os conselhos maternos da Virgem Maria, que sempre que vem até nós diz com toda insistência, repetindo as mesmas frases: rezem, rezem, rezem e rezem. É ouvir e obedecer para que nós possamos vencer. Vencer a nós mesmos, vencer nossos desânimos, vencer nossas desilusões, vencer tudo aquilo que nós estamos vendo para todo lado. Em todas as direções estamos vendo o pecado se multiplicando, as coisas cada vez mais ficando caóticas. Nós estamos vendo o demônio apossar-se de muitas almas. Estamos vendo cada vez mais a permissividade acontecendo. Estamos vendo cada vez mais o individualismo, o egoísmo na vida das pessoas. Estamos vendo a solidão a 2, a 10, a 20. Estamos vendo as pessoas sofrerem terrivelmente a depressão, a opressão. Estamos vendo as pessoas morrendo, suicidarem, as pessoas adoecerem de toda sorte e natureza, e tudo, os hospitais cheios. Todos os profissionais da área de saúde estão exaustos, tudo porque as pessoas estão extremamente enfermas, cheias de patologias que vêm da mente, que vêm da própria alma. A falta de Deus é a falta do oxigênio. Tanto oxigênio se tem usado no mundo, tantas pessoas estão sendo entubadas no mundo, tudo esse oxigênio que se compra de uma forma cara, esse oxigênio que se tornou raro, esse oxigênio que se torna escasso no mundo. Deus te dá em abundância esse oxigênio da alma. Você precisa respirar Deus. Você precisa respirar a graça de Deus. Você precisa inspirar Deus. Você precisa se encher, abastecer suas células, abastecer seu físico, a sua mente. Você precisa abastecer sua alma com esse oxigênio do amor. É o sopro de Deus. É a vida, é a vitalidade, é o sopro vital de Deus
renovando a face da terra. É preciso obedecer, é preciso. A escassez da fé está ficando cada vez mais intensa, mas é preciso ficarmos firmes, é preciso agarrarmos à cruz de Jesus, é preciso agarrarmos ao altar de nossas igrejas católica, apostólica, romanas, marianas. É preciso agarrar naquele objeto cheio de contas que são rosas, que nós dirigimos, entregamos à Virgem Maria, rosas, orações em formas de rosas, para que ela interceda em nosso favor, para que ela esmague a cabeça dos tentadores, dos nossos tentadores, para que ela nos ensine, para que ela faça dos seus joelhos a carteira escolar, para que nós possamos cada vez mais aprender a amar o seu Filho Jesus, a andar no caminho certo, a viver as coisas certas, mesmo que o mundo conspira totalmente contra você, mesmo que se arma uma forca para te enforcar, porque você é cristão, é preciso enfrentar com alegria. É preciso, a adrenalina é a fé, a nossa adrenalina é o amor a Jesus que morreu por nós na cruz. É preciso responder a Ele desta forma, morrer na cruz. Caso contrário, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para o sistema do mundo, como o mundo tem olhado, com desejo, com curiosidade, nós transformaremos em estátuas de sal. Eu te pergunto, quem depois de tudo isso pode te levar a ter um reencontro pessoal com Jesus? Se experimentamos este amor, se experimentamos como Paulo cair do cavalo, ouvir Jesus nos chamando, dizendo: vem. Ouvindo Jesus no imperativo, nos dizendo, no imperativo, ide a toda criatura, a todos os cantos e recantos do mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura, porque todos merecem ouvir a boa nova. Dê o seu exemplo, dê o seu testemunho. O seu testemunho fala mais do que os microfones e alto-falantes. O seu testemunho, o seu silêncio, como o da Virgem Maria, vai dizer: as pessoas percebem, as pessoas descobrem, as pessoas veem. Você tem uma luminosidade diferente, assim como eu, Luiz Gonzaga, eu vejo de longe quem é padre e quem não é. Eu reconheço um padre a léguas, porque ele brilha porque ele é a própria encarnação de Jesus, quando ele sobe ao altar, quando ele recebe a ordenação. Por isso nós precisamos também ter Jesus dentro de nós e estarmos dentro dele. É preciso termos a cruz de Jesus como nosso estandarte maior. É preciso assumir com coragem, derramando o próprio sangue no martírio vermelho, que somos literalmente cristãos. Mostremos com coragem, com veemência, com a voz não trêmula, porém com a voz firme e forte, que nós somos de Deus, que somos filhos eternos do Pai eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas cumpridas, pelas suas palavras. Obrigado, Senhor, pelas consolações que o Senhor nos traz pela palavra. Bendito seja por toda a extensão dos 73 livros bíblicos, de capa contra capa. Obrigado por toda a revelação vossa, Senhor Deus, por Jesus no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao encontro do banquete nupcial.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que um dia estaremos todos juntos, ouvindo os cânticos, os cânticos angelicais, onde eternamente mergulharemos como luzes na intensidade da luz, que é a própria luz do Criador. Obrigado, Jesus, porque temos certeza plena de que nos aguarda é exatamente o Paradise, o Éden, o céu, aquele que era a origem de tudo. E nós voltaremos às nossas origens, não aqui, mas no céu, porque a terra está toda manchada de sangue, de injustiça, de pecado. E o lugar para onde vamos é um lugar literalmente santo. Santo é o Santo Santório. É onde estaremos completamente unidos e reunidos, celebrando por toda a eternidade a vida eterna. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.